Boa noite, boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Dessa vez eu tive o privilégio de ser convidado pela editora Napoleão para marcar esse momento da odontologia, de uma obra tão importante, né? Meus amigos aí, Gilberto Arcari entrando, doutora Luciana Mara Soares, tudo bem? Érica Inoue, Hernani, boa noite a todos. Doutora Norma e Silvio Monteiro Júnior na live. Boa noite, professor Silvio, boa noite, dona Norma. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Está marcado para 20h30, né? Giovana, da editora Napoleão, entrou também, ela que vende os livros para a América Latina, está aí conosco também. Boa noite, Norma. Uma honra ter vocês aqui nessa noite. E, por favor, tem um aviãozinho aí embaixo, cliquem, convidem seus amigos. Boa noite, Gilberto Arcari, meu amigo. Eu estou clicando aqui no aviãozinho, convidando os meus amigos. Convidem seus amigos também. E às 20h30, em ponto, começaremos esse bate-papo delicioso que vai ser com nosso querido amigo Marco Aurélio Carvalho, professor da Unievangélica lá de Goiânia. Oi, Lu Soares, tudo bem? Boa noite, bem-vindo também. Enquanto a gente aguarda aí, eu vou falando para vocês, para aquecer aqui o nosso clima, o nosso bate-papo, dizer a razão pela qual eu estou fazendo essa live aqui. Não foi simplesmente porque eu tive o privilégio de traduzir essa obra. Foi algo muito especial, muito maior do que isso. Foi porque eu acredito que cada um de nós tem que encontrar a sua missão, né? Encontrar o seu talento, explorar o seu talento, encontrar a sua missão, o seu propósito. E eu acredito que a responsabilidade de trazer essas informações, de traduzi-las, é muito grande. E já são 19 anos traduzindo livros. E eu comecei quando eu era aluno da graduação, através do Fernando Volkmer, tradutor da equipe da Dentística de Florianópolis. E com ele eu aprendi muita coisa. E aqui nessa noite eu tenho a honra de ter a presença também do Dr. Silvio Monteiro Júnior, professor da Dentística da UFSC, que sem ele essa obra não seria possível ser traduzida do modo como foi traduzida. Ele dividiu comigo, ou eu dividi com ele, o privilégio de fazer também a revisão científica. Então eu agradeço aqui publicamente o professor Silvio Monteiro Júnior. Oi, Gisele Donola, doutora Gisele está aí, meu irmão também, Sargento Andretti. Bem-vindos todos. Então, quero aqui agradecer publicamente ao professor Silvio, que trabalhou comigo. Agradecer a editora Napoleão por ter indicado meu nome para traduzir essa obra, e ao Dr. Pascal Maim por ter aceito, né? E aproveito também e estendo essa gratidão minha ao Marco Carvalho, que vai entrar agora em instantes aqui. É verdade, subtenente. O meu irmão está aí falando porque ele botou o perfil dele como sargento e agora ele já é subtenente. Lenilze, boa noite. Thaís, Gisele, já falei. Por favor, gente, vão clicando aí. Professor Mário Vinícius Andron também. Cliquem no aviãozinho aí, convidem seus amigos. Dentro de instantes o Dr. Marco Carvalho está entrando aqui para a gente falar sobre essa obra maravilhosa. Aproveitando, daqui a uma semana mais ou menos, essa live vai estar disponível no meu canal do YouTube,
e no canal da Napoleão Academy no YouTube também. E também vamos fazer com legendas em espanhol e em inglês. E daqui a pouco, quando começar a chegar mais gente, e se eventualmente entrar algum estrangeiro, a gente vai dar esses recados também. Durante essa live, tem uma postagem minha nos stories com um link. Se você não comprou o livro ainda e quiser comprá-lo, durante a live tem um super desconto. Clica lá. E também tem um link também para o pessoal que mora na América Latina toda. Um link com a representante de vendas para a América Latina, num post também que eu fiz nos stories em espanhol, tá ok? Gente, preparem-se, aí embaixo também tem o balãozinho de perguntas. Vocês sabem, tem a setinha ali, tem os comentários e tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Se você quiser fazer perguntas durante a live, é só clicar ali naquele balãozinho com ponto de interrogação, que eu vou tentar aqui controlar as perguntas enquanto o Dr. Marco aborda essa obra. Tá ok? Vamos ver se o nosso querido amigo Marco Carvalho já entrou. Andréa Freire está aí, minha amiga Andréa Freire, professora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se formou comigo, professora de dentística lá. Felipe Gutz, querido, conheci essa semana, tá aí prestigiando, bem-vindo, Felipe. Um abraço para a família querida que eu conheci essa semana, estão aqui conosco. Gente, ó, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Convidar seus amigos e eventualmente fazer perguntas ali. Eu vou estar acompanhando as perguntas. Meu amigo Léo Machado também entrou. Regina, doutora Regina, bem-vinda. E o nosso querido Marco Carvalho entrou. Eu vou chamá-lo aqui, já convidá-lo para a live, sem demoras. Já convidei o Marco, o doutor Marco, está aí. E ele entrou, esse homem, ele só não é britânico porque é brasileiro, mas ele é britânico. E eu também não vou dizer que é suíço, porque suíço é o doutor Pascal. Mas uma honra ter você aqui, Marco Carvalho. Marco Carvalho, eu duvido quem não o conheça, mas sempre tem alguém que não nos conhece. Então, por pro forma, eu tenho a honra de apresentar o Marco Carvalho, professor da Univangélica de Goiânia, isso, né? Goiás, isso. Univangélica em Goiás. Goiás, isso. Fica em Goiânia, é isso? Anápolis. Anápolis, perdão, eu falando que era Goiânia. Falei o dia inteiro que era Goiânia, cara. É que eu moro em Goiânia. Eu acho que tem uma pessoa especial que entrou aí nessa live. Eu acho que uma tal de Priscila. Aí. Ah, sim. Eu acho que sei quem é. Então, e o Dr. Marco, ele teve o privilégio de trabalhar e pesquisar, e continua trabalhando e pesquisando junto com a equipe do Dr. Pascal Manhê. Gente, vão clicando aí no aviãozinho, convidando seus amigos. Eu já tomei a liberdade, Marco, de agradecer ao Dr. Silvio Monteiro Júnior, que fez a revisão científica dessa obra junto comigo. Agradecer a editora Napoleão. E eu estou muito feliz de dividir esse momento contigo, Marco, porque a editora me surpreendeu com esse convite. E eu peço até desculpas a quem está nos acompanhando. O autor desse livro, naturalmente, o Dr. Pascal Manhê, está muito ocupado, está realmente uma agenda muito intensa. O livro dele agora está sendo traduzido para espanhol, para francês, e ele está num ritmo impressionante. E quando a editora Napoleão me convidou para marcar essa oportunidade, não deixar passar em branco, como se fala, né? Pela importância dessa obra, eu fiquei muito feliz e disse, eu aceito, mas eu quero dividir com um amigo meu, que é uma pessoa para mim especial, e ele conhece bem o trabalho, conhece bem a obra, é um excelente professor, uma excelente pessoa, daí eles na hora aceitaram, Marcos, e eu estou muito feliz de estar aqui contigo, meu amigo. Prazer é meu. Então é isso. Só para reforçar, se você quiser, não comprou o livro, quiser comprar, tem um linkzinho ali tanto no meu perfil como no perfil do Dr. Marco Carvalho, nos stories, você vai encontrar uma postagem com um link. Clica lá nesse link e você vai ter o desconto para comprar o livro, um desconto bem legal, tá joia? Mas eu não quero
tomar muito nosso tempo aqui, eu quero ir direto ao assunto e eu quero perguntar para o Marco. Marco, o que é esse tal de biomimetismo e essa odontologia biomimética? Por que se fala tanto e se tenta, de certa forma, segregar ou dividir ou categorizar as pessoas? O que tu pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de biomimetismo, odontologia biomimética, que é a base do livro, né? O que tu pode nos falar? Ótimo, Fábio. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E para responder a primeira pergunta do Fábio, estou relembrando aqui em 2013, foi quando eu tive que ler um pouco sobre o assunto, porque a gente estava no doutorado e aí a gente estava pleiteando trabalhar com o professor Pascal. A princípio, por causa da técnica de elementos finitos, porque ele dominava essa técnica também, na época poucas pessoas sabiam do método como ele. E aí eu tive que aprender sobre a linha de pesquisa dele, a atuação dele. Eu tive que ler sobre biomimetismo, que até então a gente conhecia a obra dele, né, que é de 2002, 2003. Meu pai é dentista, tinha um livro já. Mas quando... 2002, né? É Uhum. de 2002, isso, o primeiro. Uhum. Aí, quando eu me deparei com esse termo, naquela época, né, não era tão comum como hoje, todo mundo já ouviu falar, o que eu percebi? Biomimetismo não é algo, primeiro, exclusivo da ontologia, não é algo recente, né? O biomimetismo ele é empregado na indústria têxtil, é empregado nas engenharias, nas ciências da saúde há muito tempo. Né? O ser humano ele usa da natureza, né, e copia da natureza para fazer muita coisa, inclusive dente, inclusive odontologia. Então, o biomimetismo aplicado à odontologia nada mais é do que você se inspirar, né, você entender e se inspirar no dente para poder fazer, no caso aqui da odontologia restauradora biomimética. Né? A gente tem que lembrar disso, a gente está falando da parte restauradora. Isso não quer dizer que seja mais importante, né? Até a mais importante é a preventiva. Na falha da prevenção, na necessidade de uma intervenção restauradora, daí, por que não entender melhor do elemento dentário, né, dos seus componentes, esmalte, a dentina e também a própria polpa, periodonto, para poder fazer as restaurações. Então, essa é a ideia. Não é novo. Se você entrar e pesquisar sobre isso na internet, no próprio PubMed, vocês vão ver que a primeira vez que foi falado sobre biomimetismo e odontologia foi na década de 90. Então tem um trabalho lá do Slavkin, que ele era Dean, ele era reitor, não, coordenador de curso da Universidade do Sul da Califórnia. E aí ele foi o primeiro que fez uma entrevista para falar sobre esse assunto. E depois tem um outro artigo, que na verdade é uma entrevista também, do próprio Pascal. E aí começou a falar sobre o biomimetismo. E aí em 99 o Pascal publicou junto com Douglas, falando sobre o princípio biomimético, e nos anos 2000 foi quando começou mais publicação. 2010 para frente você vê um crescimento exponencial. Então, se eu entendi o que você está falando, todo dentista, na verdade, um dos fundamentos, um dos pilares é biomimética. Então, nós somos essencialmente praticantes disso daí, né? Da biomimética, ou deveríamos ser, né? Em algum nível, se você olha para o dente, né, e tenta copiá-lo de forma ótica, mecânica, comportamento biomecânico, biológico e óptico, você de algum nível, e função, que são os 4 pilares do biomimetismo, de acordo com a filosofia do professor Pascal, você de alguma forma faz odontologia biomimética. Óbvio que existem, não sei se a palavra é nível ou preocupações biomiméticas diferentes. Né? Não existe limite. Pode chegar a um ponto da gente ficar, né, estudando muitos detalhes e cada vez mais detalhes para tentar cada vez mais otimizar a adesão, otimizar aquela restauração. Mas em algum nível, se você faz adesão, se você
tenta copiar o dente, você de alguma forma faz odontologia biomimética. Então, odontologia biomimética Agora, o interessante é que a obra ela mostra essa evolução. Você mencionou prevenção alguns minutos atrás. isso. Então, a melhor. E a gente falava em off, aqui nos bastidores, eu e você, que a melhor restauração é a não restauração, Claro, certo? claro, claro. A E aí eu prevenção. aproveito já para a segunda pergunta, na verdade, que é o que essa segunda edição do Dr. Pascal Manhê aborda? E se você pode comparar para nós aqui, para o público, o que há de novo, comparando o conteúdo da primeira edição com o da segunda edição. Que, aliás, a primeira edição é um volume só, e é um livro de 2002, e apesar de ser de 2002, ele continua sendo um livro muito atual, extremamente atual. E fala um pouco para a gente dessa diferença, o que há de novo aí na segunda edição, que são 2 volumes, inclusive, né? Diga. Existe muito essa pergunta, né? Às vezes o pessoal Uhum. pergunta qual que é a diferença do né, da primeira edição e da Tem segunda? gente que acha que é só uma atualização, né, doutor Marco? Se tem muita coisa diferente. A verdade é o seguinte: o primeiro livro, né, ele foi feito para aquele momento histórico da odontologia, né? Ele foi lançado aí em Que 2000. o nome exato era Restaurações. Eu tenho só a versão em inglês aqui, Ah, tá, tudo bem. mas Mas traduzir. são restaurações adesivas de porcelana. Isso, exatamente. Era um foco Restaurações mais adesivas de porcelana. É um foco mais para dente anterior. E sabe por quê? Fábio, vou contar um bastidor aqui para você do porquê disso. Isso daí que eu queria. Agora tu chegou lá. Diga. Em um dia, almoçando lá com o professor Pascal, ele contou essa história. E assim, eu posso contar porque não é algo de segredo, mas Sim. quando ele foi convidado das primeiras vezes, inclusive eu acho que tem esse trecho no último capítulo do volume 2. Acho que ele conta isso lá. Do que? De quem? 96, 94, não lembro o ano, ele foi convidado junto com o Michel para ir aos Estados Unidos a primeira vez para dar um curso, a primeira vez que eles iam dar um curso em inglês. Sim. Eu acho que era no Chicago Midwinter, acredito eu, não lembro exatamente. No capítulo. Eu acho que foi Nova York, mas eu tenho aqui, eu vou dar uma olhada e já te falo. Depois você olha. E ele foi para um congresso, né? E aí nesse congresso eles não falavam inglês muito bem. O Michel, né? Exato, ele comenta lá. Não sabia falar muito bem inglês. Tem algumas coisas que eu não sei se estão escritas e outras coisas que ele me contou, então não sei o que vai estar lá. Mas ele falou que estava muito ansioso, né, por causa disso, e aí foi a primeira vez que eles falaram nos Estados Unidos. E qual que era o tema? Que é isso que eu quero, a curiosidade. O tema era algo que na época era algo assim, surreal, uma coisa que só louco faz, que só pessoas, né, sem noção fariam. E sabe o que é essa técnica sem noção que só loucos fariam? Faceta e cerâmica. Faceta Então, de cerâmica, era uma loucura na época. cerâmica, que, Exatamente. óbvio, existe o histórico, né, do próprio Horn, o Calamia, que já faziam isso, né? O professor Pascal não foi o primeiro, de forma alguma, mas por causa e ele da deixa bem claro isso, ele menciona dele, esses caras aí, né? Mas por causa da interação dele com o Michel, né, o Michel sendo treinado pelo Willi Geller, então essa interação dos dois, dentista e técnico, fez com que eles despontassem nessa técnica. E aí eles foram aos Estados Unidos falar sobre isso. E é por isso que esse primeira versão ele é muito focado em dente anterior. Porque era uma fase da vida do Pascal, do professor Pascal, que ele estava muito focado em dente anterior, porque era algo novo. Ninguém faria. O que fazia-se na época era muito coroa e metalocerâmica. E aí eles começaram a mostrar restaurações totais em cerâmicas e feldispáticas, né? Até hoje eles trabalham apenas com feldispático, cujo a resistência, né, flexural e tal, é menor do que outras cerâmicas, mas que funciona muito bem. Então eles foram mostrar isso, e uma coisa que ele me contou assim off foi que a reação do público não foi boa. Quando ele falou, né, ele falou assim, cara, eu achei que eles iam jogar tomates, né? Sabe quando a plateia não gosta e joga tomate? Então eu achei que eu ia receber tomates. Por quê? O dentista não aceitava aquilo. Então, naquela época, falar de odontologia biomimética era o quê? Fazer preparos não retentivos para colar restaurações totalmente em cerâmica. Isso era uma loucura. Olha para você ver como é que é interessante.
Hoje, Não, e não se concebia, em hipótese alguma, adesão à dentina, né? sim, exatamente, por isso que ele focou. Ele viu que era um Uhum. problema. Então, a longevidade da adesão à dentina era um problema. Então, ele focou em tentar resolver esse problema. Foi atrás das publicações de 92 americanas e japonesas sobre resin coating, dual bonding, e aí ele veio, estudou aquilo, fez alguns estudos de resistência de união e estabeleceu um protocolo, um passo a passo, e nomeou como selamento dentinário imediato, que viria para resolver um problema sério, que é você colar restaurações parciais em dentes cujo preparo é muita dentina. Mas para aí, antes de tu entrar nessas técnicas específicas, vai ali capítulo por capítulo só Isso. mencionando, porque Agora, assim, ó, eu vou estragar uma surpresa. Assim. Na verdade, o incrível desse segundo livro, dessa segunda edição, é que o primeiro livro está todo dentro dele e tem muito mais. Ele foi expandido, certo, Marco? isso. Então, o Então, ele primeiro livro. fala, para quem não sabe também, quem não adquiriu o livro ainda, cada entrada de capítulo tem um QR Code, onde ele conta a história, um resumo de cada capítulo. E no capítulo 6 ele diz, o capítulo 6 na verdade, é uma condensação do primeiro livro. Mas como é impossível condensar um compêndio daquele num capítulo só, ele extraiu conteúdos e criou outros capítulos que o Dr. Marco vai falar agora para a gente. Porque como é que é essa evolução, até para provar, Marco, que é possível ser, a melhor maneira de ser conservador é não restaurar, e ele mostra na história do livro, né? Fala isso para a gente um pouco, por favor. Então, acho que você resumiu bem. O primeiro livro ele está focado, então eu tentei contar a história de você, para vocês o porquê que o primeiro livro tem uma foto de um dente anterior, porquê que fala sobre restaurações anteriores, né? Por esse motivo, era uma fase, né, que o foco biomimético era tentar fazer dente que parecia dente. Hoje, a gente já consegue fazer isso de uma forma mais previsível, mas o professor Pascal, o que ele fez? Ele expandiu. Então, agora vamos falar sobre o setor posterior também. Então, por isso que o próximo livro, né? E aí Uhum. eu lembro que ele tinha muitas fotos bonitas para poder colocar na capa. E um dia Imagino. ele me mandou algumas fotos, né? E pediu assim, mas o que você acha dessa, daquela, tal? E foi muito engraçado, porque ele pediu minha opinião, aí eu dei e ele escolheu o contrário do que eu sugeri. Eu falei, então para que você pediu minha opinião? Nenhuma novidade, não tem problema. Ele falou, Quem não, pede opinião já tomou a decisão. ele falou, não, eu só queria uma outra opinião, mas eu prefiro a minha. Eu vou com a minha. Eu falei, não, Pascal, o livro é seu, então. Mas se vocês observarem, tem um incisivo lateral e um pré-molar. Por quê? Porque agora esse livro ele tem, né, uma abordagem tanto de dentes anteriores quanto posteriores. Então, tem muita coisa nova no sentido da dentição posterior. Quanto ao conteúdo dele, quantidade de Isso. páginas, por exemplo, vocês vão ver que o primeiro é metade do segundo, porque o segundo tem 2 volumes, mais ou menos com 400 e poucas páginas cada. Capítulos do primeiro. Todos os capítulos do primeiro estão compreendidos no segundo. Tá? Existe uma condensação dessa parte de dentição Vamos lá, vamos anterior. lá. A primeira edição, tu está falando da primeira Primeira edição, edição, na isso. segunda edição, né? Isso. Tá, Eu não vou falar tá. sobre volume 1 e 2, tá? Toda vez que eu falar primeiro e segundo é edição. Eu não vou É falar primeira edição e segunda edição, tá isso. certo. Eu vou Uhum. falar volume 1 e Porque 2. confunde, né? Que Isso. a segunda edição tem 2 volumes. Isso. Ele está comparando o primeiro livro de 2002 com o livro de agora de 2022. Exatamente. Então, o que Tá. acontece? No primeiro livro, que é focado para dentes anteriores, o que ele fez? Ele pegou o capítulo 6, e o capítulo 6 é o seguinte, ó, restaurações adesivas indiretas anteriores de porcelana. Ou seja, ele pegou essa parte de adesão, de restaurações de dente anterior e jogou no capítulo 6. E atualizou, E naturalmente, né? Atualizou, né? Porque naquela época não tinha alguns recursos tecnológicos que hoje tem, principalmente a odontologia digital, que você, Fábio, é craque nisso. Então, naquela época existia o recurso, não era acessível. Hoje, ela é comum. Às vezes, o dentista pode até moldar de forma analógica, mas às vezes o laboratório dele faz a digitalização daquele Faz processo tudo digital, por né? comodidade. Às vezes o dentista nem sabe disso, né? Mas é uma realidade clínica, né? A parte digital. Então, ele fez isso. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar, principalmente para os alunos, para explicar, né, o porquê, é assim, ó, primeiro capítulo, olha tanto que é interessante, Fábio, primeiro capítulo dos 2 livros, o que é o assunto? Entender dente.
Então, o primeiro capítulo, ele vai descrever o dente saudável, o dente intacto. Ele vai falar sobre esmalte, sobre dentina, sobre biologia mecânica, função estética, que são as 4 Sobre a junção fundamentais. esmalte-dentina, ele destaca bastante, né? Então, junção amel-dentinária é importante demais. Então, ele vai fazer essa descrição do dente e vai fazer a explicação do que é esse princípio biomimético. Vocês vão ver que o princípio biomimético não existe uma definição clara, do tipo assim, ó, essa técnica é biomimética, essa não é. Não existe essa determinação clara. Existe uma busca em cada vez mais copiar o dente. Por exemplo, tem um artigo muito legal deles, que o Luiz Schisling, que é um brasileiro, daí do Sul, inclusive, que hoje é professor. Sim, fez doutorado comigo. Isso. Fez doutorado conosco. Ele é um mesma turma. Ele é um gênio, aquele cara. E ele fez Sim. um negócio muito legal, que ele pegou um terceiro molar da filha e, pelo processo de odontologia digital, conseguiu usar aquele dente como restauração para um molar. Recortou, posicionou e transferiu para restaurar o dente da mãe. Cara, né? então, assim, se a gente fosse falar assim, qual que é o princípio mais biomimético, né? Restauração mais biomimética, seria isso. É praticável? Uma restauração biológica, né? É praticável? Não tem como. Não é uma coisa realidade clínica, mas só para a gente começar a entender do que é o ideal, né, da restauradora, seria a gente conseguir fazer esmalte e dentina. Ainda não conseguimos fazer isso de forma em laboratório. Quiçá um dia a gente consiga, mas enquanto a gente não consegue, o que é o melhor? É tentar achar materiais que se comportam como esmalte, materiais que se comportam como dentina. E aí ele vem do primeiro capítulo tentando explicar o dente para o segundo capítulo tentando se explicar o conjunto, que o segundo capítulo já vem sobre o smile design, né? o desenho do sorriso, vai falar sobre princípios estéticos, sobre o agrupamento de dentes. Terceiro capítulo, vem a parte ultraconservadora, clareamento, microabrasão, remineralização, que é uma coisa que não tinha na época. A parte de remineralização, sensacional. É uma coisa que veio para ficar. De infiltração de resina, infiltração né? resinosa. Para lesões, pequenas lesões, né? Perfeito. Infiltração resinosa. Poucas empresas têm o material, mas na nossa expectativa é que todas tenham algum dia para poder facilitar o acesso, né? Então ele começa colagem de fragmento. Então ele começa a fazer sobre coisas mais simples, menos invasivas, né? Aí vem as restaurações diretas, tanto anteriores quanto posteriores. E nas posteriores ele traz aqui uma técnica que não tinha na época, no primeiro livro, que é a elevação de margem profunda, Deep Margin Elevation. Hoje, 2022, a gente consegue mostrar evidência in vitro, consegue mostrar evidência em vivo, em boca de paciente, em estudos clínicos de longevidade, mostrando que dá certo sim. Feito da forma correta, a elevação de margem dá certo. Então essa é uma técnica que está lá no capítulo 3, para quem ainda não conheceu. Capítulo 4, Fábio, abordagens semidiretas, indiretas em dentes posteriores e anteriores, né? Mas principalmente a semi-indireta, que é aquilo que ele chama. Vai falar sobre CAD/CAM. Então, capítulo 4 é muito essa parte de CAD/CAM, uso de CAD/CAM. E selamento dentinário imediato, que a gente não tinha uma exploração muito dessa técnica de selamento no primeiro livro, aqui ele deixou uma seção apenas para isso. Então, isso daqui é só o primeiro volume da segunda edição. Ou seja, o livro desse ano, só o primeiro volume, ele vai cobrir essa parte toda. Segundo volume, Fábio, é mais plano de tratamento, diagnóstico. Capítulo 5, capítulo 6 é a parte de dentes anteriores em cerâmica, que é a condensação... Que é, na verdade, um resumo do primeiro livro, de 2002, né? A condensação do livro de 2002. E aí ele finaliza com a parte de manutenção, reparo, porque a gente sabe que existem falhas no decorrer da vida daquele paciente. O professor Pascal, ele é uma pessoa que ele procura a mínima intervenção e a máxima manutenção. Então, você fez uma intervenção no paciente, aquilo deve durar o máximo possível. Então, acompanhamento, como fazer o acompanhamento, como fazer os reparos em caso de falhas pontuais, né? E aí o último, que na verdade é um bônus ali, que é uma autobiografia, né? Ele vai contar a história dele desde o seu nascimento, né? O que guiou ele para essa área. Se tu me permite voltar só um pouquinho no capítulo 7, porque eu me lembrei de uma coisa muito interessante no capítulo 7. Ele mostra que o processo... Aliás, lá no início do livro, quando ele descreve o dente, ele fala também do envelhecimento do dente. De tudo que a dentição natural sofre. Gente, o tempo passa,
cabelo cai, a pele muda e os dentes também mudam. Se desgastam, criam trincas, né? Ele descreve o fenômeno de produção de trincas, né? De formação de trincas dos dentes. E ele mostra que uma maneira interessante de ser conservador é justamente isso que o Dr. Marco falou. Se o paciente já tem restaurações, é melhor trocá-las ou repará-las? E ele consegue mostrar de uma maneira assim, bastante didática e bem protocolar o quanto você pode conscientizar o paciente de que não é porque uma restauração está com uma trinca que ela tem que ser trocada. Eu acho isso fantástico, Marco, porque as pessoas hoje ficaram obcecadas por estética, né? E ele conta isso nos cursos dele, de situações que teve que viajar distâncias enormes para chegar lá e a pessoa estava absolutamente desequilibrada por uma trinca numa restauração. Mas os dentes naturalmente trincam. E nem por isso as pessoas precisam extrair eles por causa de uma trinca pequena, estou falando, óbvio, né? E eu acho que ele é muito feliz disso aí, e eu acho que também é uma maneira de ser conservador, já que a pessoa já tem restauração, tu não faz uma restauração maior ainda, né? O que você acha disso? Qual é a tua leitura dessa questão? Porque ele amarra muito bem. Lá no início do livro ele fala do trincamento dos dentes, e lá no capítulo 7, quando ele fala do reparo, ele fala do trincamento das restaurações e faz uma comparação bem legal, né? Diga. Exato. Existem alguns achados clínicos, né? Para quem faz, talvez já se deparou com isso. Principalmente a trinca pós-cimentação, né? Colagem, pós-cimentação adesiva. Isso acontece principalmente em estruturas mais delgadas, né? E aí ele tem um artigo que eles publicaram, Marco, com Michel e o Pascal, de infiltração resinosa na trinca. E aí você some com a trinca porque você preenche ela. Então o índice de refração ele é preenchido, né? Não tem mais cerâmica, ar cerâmica, você preenche com resina e você não enxerga. Ela está lá, mas ela está preenchida. Então ele ensina... Ou seja, essa é uma trinca produzida imediatamente após a cimentação, né? Ela pode ser imediata ou imediata. Normalmente ela é imediata. Ela acontece um tempo depois do processo de copolimerização, os estresses que tem ali. Mas isso acontece, não é tão comum, mas acontece. E ele mostra como fazer, né? Como é que você vai fazer o tratamento dessas trincas em restaurações, como é que você faz o reparo, ou a real necessidade ou não da substituição, né? Inclusive, semana passada tivemos aí uma publicação sensacional do grupo de brasileiros, tem que parabenizá-los, né? 33 anos de acompanhamento em resina composta direta em dentes posteriores, mostrando isso, mostrando que restauração envelhece. Ela envelhece, não quer dizer que ela está falha. A sobrevivência não quer dizer que viu uma restauração, tem que trocar porque eu não gostei do aspecto dela. Então eles mostram isso nesse artigo que corrobora com a visão do professor Pascal sobre manutenção, né? Você acompanhar ao longo do prazo. O dentista, muitas vezes, se não foi ele que fez, ele condena. Se foi ele que fez, ele fala, não, tá feinha, vou só fazer um polimento. Agora, se foi outro, não, é melhor eu remover tudo. Então, talvez essa visão nossa de intervir em tudo que a gente vê, né, deve ser repensada, digamos. Mas eu comentei um pouquinho antes de você entrar, quando eu estava agradecendo à editora, ao Dr. Pascal, ao professor Silvio Monteiro Júnior, que fez a revisão científica do livro junto comigo, a motivação pela qual nós faríamos essa live hoje à noite, Marco. Então, eu achei fantástico, porque, na verdade, eu tenho que reconhecer que foi você que me chamou a atenção para isso. Por que nós estamos aqui fazendo essa live essa noite? Nós não somos os autores do livro. Fala um pouquinho sobre isso, Marco, por favor. Ótimo, Fábio. Obrigado pela oportunidade para esclarecer, né? Gente, não sou autor, coautor, não tenho participação, não sou vendedor de livro, tá? Não estou aqui para vender livro. Qual que é a ideia? Eu fui muito agraciado, abençoado pelo aprendizado com o professor Pascal. E desde que eu voltei, né, eu tento mostrar isso, apresentar isso e compartilhar isso. E com essa obra, e a gente ficou muito feliz, né, com a tradução rápida. Eu não sei nem como você fez isso, né? Eu sou equipe, Fábio, fez essa tradução tão rápida, porque quando o Pascal descobriu, ele ficou até assustado. Tanto é que o Pascal ele me enviou um exemplar assim que ficou pronto lá
só que teve tanto problema na impressão para chegar nos Estados Unidos. Foi uma época que teve problema dos shippings lá dos navios, que, enfim, não estava chegando nada lá. E aí os americanos Eu sei, eu acompanhei. os americanos estavam assim, surtados, querendo o livro e não tinha. E aí, muita gente comprando da Europa, enfim. E aí, em pouco tempo, o Fábio, sua equipe, traduziu o livro, né, e mandou o Não, livro. tradução fui eu que fiz, sozinho. Pronto, aí Eu mandou. fiquei, eu levei 2 meses. Cara, foi muito Mas rápido. aí eu tenho que dar o mérito ao professor Silvio, porque onde eu achei que era impossível aprender, onde eu achei que era impossível aprimorar, onde eu achei que era impossível polir, esse homem, cara, foi uma coisa impressionante. Eu aprendi muito com esse livro e essa é a minha motivação. Eu aprendi muito com esse livro, aprendi muito também com o Dr. Silvio, porque ele dividiu a revisão científica comigo. E eu acredito, essa é a minha parte. A minha parte é a responsabilidade de traduzir com boas palavras, porque as pessoas vão usar isso no final das contas para tomada de decisão de atendimento de pessoas. E você, Marco, por que então que tu participou dessa live? Cara, é interessante, porque ninguém pediu, né? Assim, o Pascal falou, vai lá, fala bem do livro. Não, na verdade, eu nem sei se ele tá sabendo, né? Acho que você falou com ele. Não, claro, isso aí eu tive que fazer. Eu pedi a ele, ó, a editora nos convidou, eu quero fazer a live, se o senhor consentir, e eu dividi esse privilégio com o Marco Carvalho, ele aceitou na hora, voem, ele falou Ótimo, assim. ótimo. E por quê? Porque, gente, quando a gente recebe uma notícia boa, quando a gente aprende algo legal, a gente quer compartilhar, a verdade é essa, né? Então, assim, quando eu voltei para cá, a minha maior vontade era poder espalhar isso, espalhar o máximo possível daquilo que mudou na minha rotina clínica, daquilo que mudou na minha rotina dentro do laboratório de pesquisa, né? Que hoje eu estou inserido tanto na pesquisa quanto na clínica, mas é eu poder mostrar, falar assim, gente, isso aqui, cara, tá mudando minha vida tá mais fácil por causa disso. Eu consigo tratamentos melhores, é o que eu faço na boca do meu pai, aquilo que eu faço na boca dos pacientes que eu amo, que eu cuido. Então, gente, isso aqui é uma notícia muito boa. Então, eu quero espalhar essa notícia para vocês. Então, na verdade, essa que é a minha motivação. Então, não preciso, como se diz, né, o Fábio, a gente não está aqui forçado, a gente está aqui para divulgar a obra alheia, que não é nem nossa, né? Então, assim, o nosso conflito de interesse seria o quê? Se você me indicar, eu vou receber exemplar. Eu já tenho exemplar, eu não preciso mais, para mim. Não tenho Eu interesse. ganhei porque eu traduzi, né? Também Sim, tive esse privilégio. então, por que eu quero mais? Porque eu quero abençoar outras pessoas, eu quero que outras pessoas tenham acesso. Então, o meu intuito é esse. Quanto mais exemplar eu tiver, porque o pessoal vai comprar e me indicar, mais pessoas serão alcançadas. Então, essa é a ideia. Então, Sim, pessoal, eu quero só fazer uma observaçãozinha também, assim, só para as pessoas entenderem a seriedade disso. Há uma expressão que se fala, né? Quem vê cara não vê corre, né? Que está muito na moda, né? Eu comecei a traduzir esse livro em outubro, final de outubro, e a gente ficou até ali Natal, Ano Novo, e por volta, perto ali do final do ano, o Dr. Silvio começou um trabalho muito sério de revisão, e foram várias rodadas de revisão científica, inclusive junto com o Dr. Pascal, né? E eu acredito que é muito importante para cada um de nós, gente, para cada um dos que estão ouvindo aqui, encontrar a sua missão, encontrar o seu propósito. E eu acho que talvez eu tenha encontrado um dos grandes propósitos meus, que é me esforçar, me dedicar para trazer uma informação precisa, né, para ajudar o dentista, que essa nossa profissão é linda, maravilhosa, né? Como diz o nosso amigo e professor também, Dr. Luiz Narciso Baratieri, é a melhor profissão do mundo, porque é a nossa, né? Então, eu a minha motivação é essa, é que o que passa pelas minhas mãos possa ser entregue de uma maneira legal, e isso foi possível graças também à experiência do professor Silvio, que dividiu comigo esse livro, também a competência do pessoal da editora Napoleão, que fez muito
um trabalho maravilhoso, né? Várias rodadas de revisão. Teve um dia que a gente ficou da 1h30 da tarde até a meia-noite online. Meia-noite online. Então, foi um trabalho assim que nos deu muito prazer e a gente espera que todos que puderem adquirir desfrutem dessa obra, né? E esse é um dos livros que com certeza me marcaram aqui nessa minha carreira. Já são quase 70 livros traduzidos, Marco. Quase 70 livros. Eu não sei nem se eu li. Eu não sei nem se eu li 70. Eu não sei se eu li 70 livros de antologia, não, cara. Gente, a gente tá na live com um rapaz que só de artigos que ele leu, acho que deu mais do que 70 livros que eu traduzi. Então, gente, eu quero só, antes da gente chegar nos finalmente dessa live, dessa breve live, lembrar que entra ali nos nossos stories meus e do Dr. Marco, vai ter um link, é o mesmo desconto, você pode entrar pelo meu perfil, o perfil do professor Marco Carvalho, tem lá um botãozinho com link, clica lá, você pode comprar o livro com desconto. Carla de Castro, minha amiga Carla de Castro online. E também dizer, se tem alguém aqui da América Latina, nós outros, em um pouco mais de uma semana, nós outros teremos subtítulos desta live e você pode também ter um link, um enlace com desconto para adquirir tu livro. Também tenho um story com um enlace da representante de venda de Latinoamérica. Perdão por mi pobre espanhol. E nas próximas semanas também vai estar o livro, a live com legendas em inglês, para distribuir mesmo, espalhar aí essa notícia, né, Marco? Espalhar essa filosofia de trabalho maravilhosa, né? Marco, o que tu disse que não teve nenhuma participação no livro, não é coautor, mas eu vi que teu nome está lá. Tu foi humilde. E eu acho muito legal, porque, na verdade, eu acho que eu tomo a liberdade de dizer que a parte do Marco nessa história, fazendo parte do grupo de alunos que estudou com ele, é mostrar que é possível fazer pesquisa que seja de alta aplicação na prática diária, né? Como é que tu vê isso aí, né, nesse bojo de... Porque tu consegue ver que ele menciona os caras que precederam ele, que antecederam ele no livro, sempre está dando crédito. Ele bota também todos os artigos que ele desenvolveu com William Douglas, com o próprio Urs Belzer, com os inúmeros brasileiros que estudaram com ele lá nos Estados Unidos, vários deles ex-alunos da dentística lá de Florianópolis, amigos nossos, colegas nossos, você e a sua esposa, né, hoje. Vocês conseguiram, acho que para mim assim, uma marca muito legal é que vocês conseguiram fazer uma pesquisa de altíssimo nível, de altíssima relevância, de evidência científica alta, mas com aplicação prática, né? Eu acho isso assim fantástico. E também tem uma coisa, um charme aí no livro, uma coisa legal, que quando ele começa a falar de restaurações de resina composta, e ele fala também de restaurações indiretas de resina composta, ele mostra que, apesar de todo o requinte, de todo o cuidado, da atenção aos detalhes que a nossa profissão exige, essas técnicas podem ser inclusivas, porque o paciente não consegue pagar por uma restauração de cerâmica e ele tem a possibilidade de fazer uma restauração indireta de resina, especialmente com CAD/CAM, que ele incluiu no livro, né, Marco? Que, para quem não sabe, o CAD/CAM são técnicas usando o computador para desenhar e fabricar as restaurações. E eu acho isso muito, muito válido, muito importante, e mostrando mais uma outra coisa, né, Marco? Que o melhor para o paciente não é o que eu mais gosto ou o que é o melhor para mim. O melhor para o paciente é o melhor para o paciente. E se o paciente não pode pagar o melhor, a gente tem a obrigação de oferecer para ele o segundo melhor para ele, né? E depois o terceiro melhor para ele, né? Nunca o melhor para nós, né, Marco? Como é que tu
hoje tu consegue também tocar? Porque eu sei que tu tem consultório, tu dá aula. Como é que é essa loucura toda de manejar tudo isso? De estar lá no laboratório, mas pensar, mas isso aqui não me serve para prática. Tu usa isso no teu modo de pesquisar? Como é que tu aprendeu isso aí com a equipe dele? Como é que isso funciona lá? Me conta. Fábio, eu sou filho de dentista, né? Meu pai é dentista, então eu fui criado no consultório. Meu pai atua na área de implantodontia. Então a função dele é resolver o problema das catástrofes, né, que a gente não conseguiu prevenir. Então, o dente fraturou, ele entra para poder extrair e colocar implante. Então, eu vivi nesse ambiente, um ambiente de morte, morte do dente, né? E isso me deixava meio chateado, cara. A verdade é essa. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, né, poxa, perdeu o dente, é o fim. Então, quando eu observei que existia uma filosofia, né, preocupada em não perder dente, em restaurações longevas e tal, eu de imediato me apaixonei por isso, né, essa odontologia biomimética. E a minha formação na época, Fábio, minha formação inteira é em prótese. Então, a especialização, mestrado é em prótese, prótese convencional, PPR, PT, Tudo fixo, prótese, né? Uma prótese. curiosidade, né? É, Muita gente acha que é dentística, a né? minha formação é em prótese. A minha atuação é na dentística, mas a minha formação é em prótese. Por quê? Pela minha formação em prótese, a minha visão sobre essa odontologia biomimética, ela era muito crítica. Quando eu cheguei, eu tinha estudado para poder ir, mas ao chegar nos Estados Unidos lá para poder trabalhar com o professor Pascal, eu fiquei uns 3 meses em crise. Do tipo assim, eu não acredito que isso pode dar certo. Isso não pode dar certo. Não pode ser assim. Eu preciso de retenção macromecânica. Sabe quando você não quer aceitar? E aí, a hora que ele me mostrava casos de 10, 20 anos, eu falei, cara, isso não existe. A hora que ele mostrava as evidências, eu falei, não pode. A hora que eu vi, Fábio, uma máquina colocar 700 newtons de força em um dente na diagonal, em superfície plana colada, em dentina, eu falei, cara, isso não é possível. Que isso entendeu? Eu me recusava. Até que chegou o um momento que era tão claro que eu não podia mais deixar de acreditar. Foi aí o meu envolvimento com a biomimética. Agora, Fábio, a sua pergunta sobre pesquisa, né, docência e consultório. Eu me identifiquei muito com o professor Pascal, o professor Marco Gresic também, porque eles atuam, né, de certa forma, nessas realidades diferentes. O Pascal não tem consultório particular, mas durante uma boa parte da vida dele, ele tratou pacientes dele, né, que ele cobrava orçamento, porque nos Estados Unidos é comum. Você tem o Faculty Practice, que é uma clínica dos professores. Então, dos professores, né? O professor vai lá no Faculty Practice, no horário que ele não está dando aula, ele atende o paciente e cobra. Normal. Sim, é a política dos Estados Unidos. Uhum. Então, você, para complementar o seu salário e tal, então assim, ele fez isso durante muitos anos, mesmo porque o Michel, que era o técnico, era também funcionário da faculdade, então eles trabalhavam juntos dentro da universidade atendendo pacientes particulares. Então, e ao mesmo tempo ele dava aula e fazia pesquisa. Óbvio, a pesquisa que ele não faz não é uma pesquisa JDR, não, pesquisa de aplicação clínica, dúvida clínica, que você consegue fazer amostras e testar. Isso me interessou muito, porque é isso que eu tenho tentado fazer, apesar de ser um jovem dentista, jovem doutor aí, tenho muito a aprender, mas o que eu tenho tentado fazer é o quê? Achar dúvidas relevantes do consultório, do meu consultório, onde eu estou aqui agora, levar isso para o laboratório e tentar achar alguma resposta. E aí, em contrapartida, trazer isso de volta. E a gente tem alguns resultados legais, né? Seguindo essa filosofia, a gente tem alguns resultados interessantes que tem mudado algumas práticas clínicas, que talvez é cedo para a gente falar que vai ter que mudar de todos, né? A gente precisa de estudos clínicos e tal, mas que tem beneficiado pacientes. A verdade é essa. E é isso que me motiva a estar no consultório e, ao mesmo tempo, estar inserido, né, na academia, na docência. Eu acho que essa filosofia que a gente herdou dos grandes nomes da odontologia brasileira, né, e mundial, essas pessoas que sempre tiveram um espírito crítico de nos ensinar que a gente tem o direito de questionar as coisas, né, Marco? E não simplesmente repetir, né? Nem que seja para depois descobrir que não era bem aquilo, mas tu parar para questionar, será que eu preciso desgastar? Será que eu preciso substituir? Será que eu preciso preparar? Será que eu preciso restaurar, né? Então, só isso daí
só esse debate, esse ensinar as pessoas a questionar isso, eu acho que já é extremamente válido, né? E ainda mais quando o resultado, o maior beneficiado disso são os próprios pacientes, né? Então, infelizmente, chegamos ao final. Eu não podia esperar nada diferente do Marco, uma coisa intensa e sucinta. 40 minutos o cara falou tudo isso que falou. E eu acho que a gente conseguiu deixar aqui o recado que a gente queria dar. Eu volto aqui mais uma vez a agradecer a editora Napoleão pelo privilégio, doutor Pascal Magnê por ter nos ter concedido esse espaço para a gente falar sobre essa obra. Eu quero agradecer de novo aqui ao doutor Silvio Monteiro Júnior, que foi meu professor desde a graduação. Ele é uma pessoa que ele sabe do profundo respeito e gratidão que eu tenho por ele, por todos os momentos, absolutamente todos os momentos. E quando eu tive o privilégio de ser convidado para fazer revisão científica, eu disse imediatamente para o pessoal da editora Napoleão, eu aceito, mas só se eu puder dividir essa obra com uma pessoa que eu sei que é muito competente, muito especial e experiente. E eles aceitaram na hora, eu falei do Dr. Silvio. E obrigado, o doutor Silvio está aí, ele está aí com a esposa dele, a doutora Norma. Obrigado de novo por ter aceito e com tanto amor, tanta competência, tanto carinho. Na verdade, me incentivou. Mas ainda, gente, eu estou falando de um homem que tem 40 e poucos anos de profissão e que trabalha numa velocidade, numa capacidade de análise e de profundidade impressionante. É um exemplo para mim. Muito obrigado. E obrigado, Marco, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu aprendi e aprendo muito contigo. E hoje, quando você fez a pergunta antes da live, qual a motivação para a gente estar aqui, você com certeza me abriu os olhos. Puxa, é verdade, isso é muito importante. E eu nem ia mencionar. Obrigado, Norma. Um abraço para o doutor Silvio também. E eu quero agradecer todos os nossos amigos, colegas, parentes que estão aqui conosco e desejar a vocês uma boa leitura, se puderem. A Isana aí com a gente. A Isana foi professora, foi aluna lá na pós-graduação também, colega nossa. Eu quero desejar uma boa leitura a todos. Não deixem de aproveitar. Falem com as vendedoras. O pessoal está aí publicando, postando. Tem um link no meus stories, tem um link no story do Marcos. E daqui a alguns dias no meu canal do YouTube e no canal da Napoleão Academy no YouTube vai estar essa live lá gravada à disposição de todos vocês. O que vocês precisarem da gente, pode chamar eu, o Dr. Marco, aí no chat, no Instagram, ou então também o pessoal da editora Napoleão. Lembrando aqui que tem também um desconto de 20% para os clientes da América Latina. Basta vocês verem quem tem o perfil aí, Napoleão Libros. Tem vários vendedores aí, Giovana, Libros Quintessense, Jéssica, Napoleão Libros, tem vários, enfim, para você desfrutar desse desconto que a Napoleão cedeu nessa oportunidade. Marcos, suas palavras finais, por favor. Fico feliz aí pela a editora, né, ter essa postura de... Acho que talvez isso, Fábio, é importante a gente falar. Muita gente não sabe disso, mas o custo, eu estava muito preocupado, porque o custo desse livro lá fora, ele foi lançado primeiro na Europa, né? Então a primeira Quintessence que fez foi a da Inglaterra, por mais que ele era impresso na Croácia, mas era na Inglaterra. Então o custo em libras era muito alto. Aí depois começou nos Estados Unidos, o custo em dólar era muito alto, muitos amigos compraram. Então eu fiquei muito preocupado, Fábio, quando eu pensei, gente, esse livro vai chegar aqui num preço impraticável, né? Sim. E assim, não deixa de ser um valor alto, né? Porque também é um valor agregado muito alto, os 2 volumes. Isso, 880 páginas, gente. Olha a qualidade disso, em 2 volumes dentro de uma caixa. Isso aqui é uma loucura. Mais não sei quantas mil fotos, 2.000, enfim. Então, assim, tem um custo de produção também. E eu achei muito interessante o preço para nós brasileiros ser mais barato do que se a gente comprasse fora.
se eu comprasse esse livro na Europa, nos Estados Unidos, seria mais caro do que a gente comprando aqui, por mais que tenha. Isso é importante que você está falando, porque isso é uma verdadeira ginástica no Brasil, tá? Exatamente. Então, assim, a gente está acostumado a sempre pagar mais caro, né, do que os gringos. E a hora que eu vi, nossa, eu fiquei muito feliz, sabe, Fábio? Então eu tenho que deixar isso claro, que eu fiquei contente porque eu acho que mais pessoas podem ter acesso. Essas promoções, né? A hora que a editora falou também que ia fazer um preço melhor, eu falei, não, agora que eu estou mais estimulado. Por quê? Com preço mais baixo, mais pessoas vai ter acesso. Então, esse é o meu objetivo. Por isso que eu estimulo, eu incentivo a quem não tem comprar, nos indicar, porque mais pessoas vão ter acesso. Estimulo os colegas que são formadores de opinião, professores que fizerem indicação, faça o mesmo, vá na sua biblioteca da sua universidade, as universidades que você passou, fez sua pós-graduação, sua graduação, ou regional, onde você está inserido, né, com os livros que você vai ganhar, porque a gente não vai ganhar dinheiro, eu não vendo livro ganhar dinheiro, eu não tenho comissão de venda de... Às vezes tinha gente, Fábio, achando que eu estava vendendo livro. Teve aluno que falou assim, Marco, você vende livro? Eu falei, não sei nem como é que funciona isso aí, eu não vendo livro. Mas se você comprar o livro e indicar, através da minha indicação, o que eu receber, eu vou estar doando para alguma biblioteca, né? Eu estava focado muito na instituição que eu trabalho, mas percebi que dependendo da quantidade que eu conseguir, eu vou dar para outras instituições por onde eu passei, né? Que me abençoaram. E eu aqui aproveito... E eu aproveito para dizer aquilo que eu te falei essa semana, que eu adorei a tua ideia, amei, e vou fazer a mesma coisa pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estimulo eu vou a estimular a venda e o livro que eu ganhar, eu vou doar para a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estimulo que é o mínimo que eu posso fazer. Essa semana, Fábio, retrasar, já tem algumas semanas já que está lá. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo o aluno da graduação, cara. Vai lá, eu falo para eles, vocês vão estudar essas e essas páginas. Eles vão, estudam, tiram foto e me marca. E eu falo, você vai lá, você tira a foto, me marca, que eu quero que todo mundo, os alunos saibam que está lá, para eles apreciarem quantos dentistas no Brasil queriam ter acesso que vocês têm, né? Então, assim, eu estimulo os colegas a fazerem isso, né? Biblioteca é um lugar que a gente, né, é uma coisa que a gente tem que valorizar. A verdade é essa. A gente está no meio digital, mas a biblioteca ainda é onde está o conhecimento ali, né? Então, abençoe a biblioteca local da sua cidade, da sua universidade, enfim, tenta fazer isso também. É isso aí. Gente, obrigado, Marcos, obrigado a todos da audiência, um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos, tá? Tchau, Marcos. Tchau.